Olá, meus amigos e amigas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje, vamos mergulhar juntos em uma das passagens mais profundas e transformadoras de toda a Bíblia. João, capítulo 6. É aqui que Jesus faz uma declaração que ecoa através dos séculos. Eu sou o pão da vida. Mas o que isso significa para nós, hoje, no nosso dia a dia? Vamos descobrir juntos. O capítulo começa com um milagre espetacular: a multiplicação dos pães e dos peixes. Imagine a cena: uma multidão de mais de 5.000 pessoas, famintas, no meio do nada. Os discípulos estão preocupados. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Parece impossível, não é? Mas para Jesus o impossível é apenas o começo. E o mais incrível, ainda sobram 12 cestos cheios. Essa multidão ficou maravilhada, e não é para menos. Eles viram um poder extraordinário em ação. No dia seguinte, eles procuram Jesus de novo. Mas Jesus, que conhece o coração de cada um, percebe a verdadeira motivação deles. Ele diz algo muito direto. Em verdade vos digo: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e ficastes satisfeitos. Essa é a nossa primeira grande reflexão. Quantas vezes nós buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode nos dar? Buscamos o milagre, a bênção, a solução para um problema, o pão material. E não há nada de errado em levar nossas necessidades a Deus. Ele se importa com cada uma delas. Mas Jesus nos convida a ir além. Ele nos chama a buscar não apenas a bênção, mas o abençoador. Ele continua dizendo: trabalhai, não pela comida que se perde, mas pela comida que permanece para dar a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Aqui está o ponto central. Existe uma fome que o pão comum não pode satisfazer. É uma fome da alma. Um anseio por propósito, por significado, por paz, por algo que dure para sempre. Todos nós sentimos essa fome em algum momento da vida. Podemos tentar preenchê-la com sucesso, com bens materiais, com relacionamentos, mas o vazio continua lá. É nesse momento que Jesus faz a grande revelação. A multidão pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles ainda pensam que precisam fazer algo para merecer. A resposta de Jesus é simples e revolucionária. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou. A salvação não é sobre o que nós fazemos para Deus, mas sobre receber o que Deus fez por nós através de Jesus. E então, Ele declara: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Pense na profundidade disso. Jesus não está dizendo que Ele dá o pão da vida. Ele está dizendo que Ele é o pão da vida. Ele é o nosso sustento espiritual. Assim como nosso corpo precisa de alimento todos os dias para sobreviver, nossa alma precisa de Jesus para viver de verdade. Se alimentar de Jesus significa mais do que apenas ir à igreja ou ler a Bíblia. Significa ter um relacionamento diário com Ele. É conversar com Ele em oração. É meditar na Sua palavra e deixar que ela nos transforme. É confiar nele em cada decisão. É crer que Sua morte na cruz foi o sacrifício perfeito que pagou por todos os nossos pecados e nos deu acesso direto a Deus. Quando nos alimentamos de Jesus, a fome da nossa alma começa a ser saciada. A ansiedade dá lugar à paz que vem dele. O sentimento de vazio é preenchido pela Sua presença constante. A falta de propósito é substituída pela alegria de viver para a glória de Deus. Ele se torna a nossa força nos dias difíceis, a nossa sabedoria nas decisões, o nosso consolo nas perdas e a nossa esperança para a eternidade. Mas essa mensagem não foi fácil de aceitar naquela época. E também não é hoje. Muitos que seguiam Jesus, ao ouvir essas palavras, disseram: duro é este discurso.
quem o pode ouvir? E a Bíblia diz que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Eles queriam os milagres, mas não queriam o compromisso. Queriam o pão que enche a barriga, mas não o pão que transforma a vida. Então, Jesus se vira para os 12 apóstolos e faz uma pergunta que ecoa até nós hoje. Vós também não quereis retirar-vos? É uma pergunta pessoal. Jesus está perguntando a mim e a você. Depois de tudo que você ouviu, você vai embora ou vai ficar? E a resposta de Pedro é uma das mais belas de toda a Bíblia. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro entendeu. Ele percebeu que não havia outra opção, nenhum outro caminho, nenhuma outra pessoa que pudesse oferecer o que Jesus oferece. Fora de Jesus, há apenas o vazio. Com Ele, a vida, e vida em abundância. Talvez hoje você se sinta como a multidão, buscando a Deus apenas por uma bênção específica. Jesus te convida a buscar a Ele mesmo. Talvez você esteja tentando preencher o vazio da sua alma com as coisas deste mundo. Jesus se oferece como o único pão que pode te satisfazer por completo. Talvez você, como alguns discípulos, ache a mensagem do Evangelho muito dura, muito exigente. Jesus te pergunta com amor: você também quer ir embora? Minha oração é que a sua resposta seja como a de Pedro: Senhor, para quem eu irei? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Decida hoje se alimentar de Jesus. Abra seu coração para Ele. Entregue sua vida a Ele. Ele é o pão da vida, o sustento que sua alma precisa. Ao recebê-lo, você nunca mais terá fome espiritual. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário, sua reflexão. Vamos conversar sobre isso. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe abundantemente. Fiquem na paz.